Olá pessoal, dando continuidade à série de vídeos sobre engenharia de software, hoje eu vou falar de uma disciplina importante que é a modelagem. Após o levantamento de requisitos, o primeiro levantamento de requisitos, a próxima disciplina a se iniciar dentro do processo de desenvolvimento de software é a modelagem. E por que modelar um sistema? A modelagem ela vem para simplificar então a realidade e facilitar o entendimento do sistema que vai ser construído. E muitas vezes sistemas são complexos e essa modelagem então vai trazer algumas vantagens no desenvolvimento desses sistemas. Quais são os objetivos da modelagem? Então abstrair o conhecimento, abstrair o desenvolvimento daquele sistema para um melhor entendimento e maior compreensão. Visualização, ou seja, a gente consegue ter uma visualização antecipada do sistema como um todo antes da implementação. Especificação do sistema, que é possível fazer uma descrição precisa do que deve ser feito. E a construção, que é a geração automática. Eu vou mostrar no final do vídeo algumas ferramentas que após a modelagem é possível gerar ali alguns códigos automaticamente. E com certeza também um dos objetivos da modelagem é a documentação, porque essa modelagem facilita a comunicação entre as equipes para ter uma visão geral do sistema e recorrer a essa modelagem para saber para verificar eventuais erros de projeto e verificar então a melhor abordagem para resolvê-los. Dessa forma, a modelagem tem vários princípios. Um deles é saber qual modelo construir, pois cada modelo ele vai ter uma solução, uma influência melhor num problema a ser tratado. Todo modelo ele pode ser expresso em diferentes níveis de precisão. E os melhores modelos estão conectados com a realidade. E nenhum modelo único é suficiente, ou seja, cada modelo ele complementa o outro. A modelagem ela pode ser classificada quanto à linguagem, que essa pode ser diagramática, gráfico, visual, pode ser textual. Ela também pode ser classificada quanto à sua formalização, sendo formal, semi-formal ou informal. Assim, a modelagem de um sistema ela é um elemento importante da engenharia de sistemas, independente do foco observado. Então, o engenheiro de software ele cria modelos que definem os processos, que representam o comportamento dos processos, define as entradas para o sistema e representa todas as ligações entre as etapas ou entre os processos. Assim, o engenheiro ele tem que observar alguns fatores importantes, como pressupostos, então, que vai restringir os requisitos previamente levantados, simplificações ou generalizações do modelo, limitações para especificar melhor o escopo, restrições do sistema e preferências que indicam a arquitetura geral do sistema. Um dos tipos mais conhecidos de modelagem é a modelagem com ML, onde essa modelagem descreve alguns diagramas que devem ser perseguidos a depender do projeto. Um tipo de modelagem é baseada em cenários. Esse tipo de modelagem tem o objetivo de entender como os usuários finais interagem com o sistema e aprimorar os requisitos. Um exemplo de diagrama baseado em cenários é o diagrama de caso de uso. Tá? Então, o diagrama de caso de uso, ele capta informações entre os produtores e consumidores, descreve um cenário a partir da visão do ator, descreve as atividades realizadas por ele. Ou seja, pensando num exemplo de um sistema de cadastro de cliente, nós temos um ator que é o usuário do sistema, e quais seriam os casos de uso desse ator em cima do sistema? Ele pode cadastrar um usuário, alterar o cadastro do usuário ou excluir o cadastro do usuário. Então, esse é um exemplo de quais seriam os casos de uso em relação ao ator, que é o usuário, e às funcionalidades do sistema. Então, é para isso que existe esse tipo de modelagem. Também tem o diagrama de atividades,
que ele completa o caso de uso e ele representa graficamente as interações. Então, o caso de uso mostra uma parte mais ampla, né, mais macro, onde o usuário e as funcionalidades que ele vai interagir. E no diagrama de atividades, por exemplo, ele vai mostrar passo a passo essa interação. Como, por exemplo, o usuário ele vai logar no sistema, então vai ser requerido uma senha e o ID do usuário. Então, aí aqui nós temos uma condição. Se o usuário e senha inválidos, então envia uma mensagem para o usuário falando que está inválido. Se o usuário e senha válidos, então abre a tela principal do sistema, a função principal, e assim vai. Então são todas as etapas de interação entre todas as atividades que o usuário pode ter com o sistema. Uma outra forma de modelagem é a modelagem orientada a fluxo. Nesse caso, esse tipo de modelagem ele é criado para visualizar entradas e saídas do processo. A primeira etapa descreve o sistema como um todo e aí vai tendo um detalhamento progressivo dentro dessa modelagem. E posteriormente nós temos a modelagem baseada em classes. A modelagem baseada em classes, ela visa a identificação das classes, atributos e métodos e relacionamento entre essas classes. Então vamos identificar quais são as classes do sistema. Já é uma modelagem bem próxima da implementação. E vamos verificar dentro dessa classe quais são os atributos que tem em cada classe, os métodos e assim sucessivamente. A classe ela também faz associação e dependência entre essas classes, né? Que já é uma característica da programação orientada a objeto, que já entra no conceito de herança, de polimorfismo. Então, com essa modelagem, já é possível ir visualizando como a melhor forma de implementação para reuso de código e etc. Por fim, nós temos a modelagem comportamental, que ela vai modelar o comportamento dinâmico do sistema em função de eventos e do tempo. Então, para criar esse tipo de modelo, observa os casos de uso para entender as interações, identifica os eventos e como se relaciona com as classes e cria uma sequência para cada uso. Então, assim, constrói o diagrama de estado, identifica o ator de cada evento junto com as informações trocadas e, por fim, associa as informações dos eventos com os objetos envolvidos. Então, um diagrama comportamental muito usado é o diagrama de sequência, que o seu próprio nome já traduz, ele mostra a sequência da interação. E esse diagrama dá essa visão de quem começa um determinado comportamento, depois, a partir daquela primeira iteração, qual é o próximo ator que vai iterar e qual é a sua funcionalidade. Então, vai mostrando a sequência, as etapas de funcionamento. Uma ferramenta bastante usada na modelagem é a chamada Asta. Essa ferramenta ela tem uma versão free e é possível fazer todos os diagramas da UML, como diagrama de classe, diagrama de casos de uso, diagrama de estado de máquina, diagrama de sequência. Então, um diagrama de casos de uso, nós temos aqui os atores, por exemplo, temos as funcionalidades e as formas de ligação entre eles, né? Pode ser bidirecional, unidirecional e assim vai. Nós vamos usar diagrama de classe, então a gente cria as classes, coloca o nome na classe, o atributo da classe e o tipo dele, o método, a operação. E um dado importante a ser ressaltado é que a partir da criação das classes é possível gerar um código em Java. Nesse caso, essa ferramenta gera um código em Java que já cria essas classes com os atributos
e com os métodos descritos. Isso facilita bastante na implementação, né? Deixa a implementação um pouco mais ágil. Uma outra ferramenta também usada por alguns desenvolvedores é uma ferramenta paga da Microsoft, que é o Visio. Ele também possui alguns diagramas aqui, ele possui vários tipos de diagrama, mas também possui alguns da UML, como o diagrama de classe, o diagrama de sequência, o diagrama de casos de uso. Então aqui nós podemos, da mesma forma, criar os diagramas, e dependendo da forma que é salvo esse diagrama, é possível também gerar código a partir do diagrama. Então, pessoal, nesse vídeo rápido foi possível ter um overview do que é a modelagem dentro do desenvolvimento de um software, e também é possível verificar a importância dessa disciplina dentro do desenvolvimento de um software, tanto no que diz respeito à documentação do software, quanto no que diz respeito a uma construção, um método de construção mais robusto e mais flexível, fazendo com que a equipe se interaja melhor, que tenha uma melhor definição do contexto do software, para aí sim ter uma implementação mais viável e que funcione de uma maneira melhor. Por enquanto é isso, e até a próxima.